Você acha que já viu de tudo? Spoiler, você não viu. Hoje, vamos explorar alguns dos recordes mais nojentos do mundo, e quando eu digo nojento, é nojento de verdade. Já imaginou alguém espirrando leite pelo olho? Isso é só o começo. Vamos falar de coisas ainda mais bizarras e, com sorte, tentar não perder o apetite ao longo do caminho. Agora, deixa eu te perguntar, você teria coragem de comer 36 baratas em frente a uma plateia ao vivo? Porque alguém já fez isso e, acredite ou não, essa não é a parte mais chocante da nossa lista. Tem gente que foi mais longe, muito mais longe. Então, se você tem estômago forte e uma curiosidade incontrolável por coisas absurdamente estranhas, fique por aqui. 11º lugar. Agora vamos começar com algo que você provavelmente nunca imaginou que fosse possível: espirrar leite pelo olho. Sim, você ouviu certo, pelo olho. Em 2004, Meme Mais entrou para o Guinness ao esguichar leite a impressionantes 2,70 metros de distância usando o canal lacrimal. Como ele descobriu que podia fazer isso? Isso já é outro mistério, mas a verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu superar essa marca. Agora, eu te pergunto, o que leva alguém a pensar: vou tentar espirrar leite pelo olho e ver o quanto consigo alcançar? Seja o que for, foi o suficiente para garantir seu nome nos recordes mais bizarros do planeta. 10º lugar. E aqui vai um recorde no mínimo impressionante: o brasileiro Sidney de Carvalho Mesquita entrou para o Guinness Book 2023 ao conseguir projetar seus globos oculares 18,2 milímetros para fora. Isso mesmo, ele consegue literalmente saltar os olhos para frente. O mais surpreendente é como ele faz isso sem sentir dor ou causar danos à visão. Aposto que esse é um daqueles casos que ninguém esperaria ver no livro dos recordes. 9º lugar. Se você já acha difícil engolir certos alimentos estranhos, imagine engolir 36 baratas vivas. Pois é, foi exatamente isso que Ken Edwards fez em um programa de TV, e não foi à toa que ele entrou para o Guinness com essa façanha nojenta. As baratas estavam vivas, e ele mastigou e engoliu todas como se fosse uma refeição comum. Além de tentar quebrar um recorde, Edwards pareceu não se incomodar muito com a ideia, mas eu duvido que muitos de nós toparíamos um desafio desse tipo. E você, encararia? 8º lugar. Se você já achou a ideia de comer baratas horrível, espera até ouvir o próximo recorde. O lendário Takeru Kobayashi, conhecido por suas habilidades em competições de comida, conseguiu devorar 8 kg de cérebros de vaca. Isso mesmo, enquanto muitos de nós nem sequer pensamos em provar esse tipo de prato, Kobayashi foi além e estabeleceu um recorde com uma quantidade que a maioria de nós jamais conseguiria imaginar. Comer cérebros já seria algo fora do comum para muitos, mas 8 kg? Até onde alguém consegue ir para quebrar um recorde assim? E você, encararia um desafio desses nem que fosse por fama? Acho que eu passo dessa vez. 7º lugar. Agora, vamos falar de um recorde que é literalmente ensurdecedor. Jodie Parks conseguiu soltar um arroto que atingiu impressionantes 104,75 decibéis. Para você ter uma ideia, isso é o equivalente ao barulho de uma motosserra em plena ação. E olha que não estamos falando de um grito ou de um equipamento pesado, mas sim de um arroto. Difícil imaginar o que alguém deve comer para conseguir esse tipo de potência, não é? Mas, de qualquer forma, Jodie garantiu seu lugar no Guinness com esse feito, provando que até um simples arroto pode se tornar algo histórico. E aí, será que alguém um dia vai conseguir superar isso? 6º lugar. Agora, imagine ter uma faca de 20 centímetros cravada na cabeça e ainda sair vivo para contar a história. Foi exatamente o que aconteceu com Michael Hill. Ele sobreviveu a esse acontecimento inacreditável, com a faca alojada em seu crânio até que os médicos conseguissem removê-la. Se isso não é uma demonstração extrema de resistência e sorte, eu não sei o que é. No entanto, essa experiência deixou sequelas permanentes. Hill sofreu danos graves na memória e começou a ter convulsões frequentes devido ao trauma cerebral. Além disso, suas habilidades cognitivas foram comprometidas, forçando-o a passar por uma longa recuperação. Mesmo com essas dificuldades, sua história continua a impressionar, e nos faz refletir até onde o corpo humano pode suportar uma situação tão extrema. 5º lugar. Agora, prepare-se para mais um recorde que desafia qualquer lógica. Charlie Bell conseguiu movimentar 17 quilos de larvas usando nada além da boca.
Durante uma hora, ele foi transferindo essas pequenas criaturas de um lugar para outro de uma maneira que, honestamente, ninguém imaginaria ser um recorde. Parece estranho? Com certeza. Mas isso garantiu a Bell um lugar no livro dos recordes. Acho que esse recorde se manterá por um bom tempo. 4º lugar. Agora, se você tem medo de aranhas, esse próximo recorde vai te dar arrepios. Tom Buchanan deixou 125 aranhas Golden Orb rastejarem por todo o seu corpo durante 55 segundos. Isso mesmo, aranhas por todo lado, e ele teve que ficar absolutamente imóvel enquanto essas criaturas subiam e desciam por ele. A maioria de nós nem aguentaria ver uma aranha de perto, quem dirá 125 ao mesmo tempo. Definitivamente, esse é um recorde para os corajosos. E aí, você encararia esse desafio ou sairia correndo na primeira oportunidade? 3º lugar. E agora, para um recorde que definitivamente não é para qualquer um, Madeleine Albrecht passou sua carreira cheirando aproximadamente 5.600 pés enquanto trabalhava em um laboratório de testes de produtos de higiene. Sim, você ouviu direito. E não parou por aí, porque além dos pés, ela também teve que cheirar axilas como parte do seu trabalho. É um emprego que poucos estariam dispostos a ter, mas foi justamente isso que rendeu a Madeleine um lugar no Guinness. Você consegue imaginar cheirar tantos pés e axilas ao longo da vida? Parece um recorde que dificilmente alguém vai querer bater, não acha? 2º lugar. E aqui vai mais um recorde que pode te deixar com aflição. Finkeleer, aos 11 anos, permitiu que 43 caramujos vivos rastejassem por seu rosto. Isso mesmo, ele ficou com a cara coberta por essas criaturas viscosas e molengas por 10 segundos. Foi o suficiente para garantir a ele um lugar no Guinness. Agora, imagine a sensação de ter tantos caramujos se movendo lentamente no seu rosto. Para quem tem nojo, esse recorde é difícil até de visualizar. 1º lugar. Prepare-se, o recorde do maior tumor já removido pertence a Yang Jianbing, de 37 anos, da província de Shanxi, na China. Ele carregava um tumor inacreditável de 110 kg. Para colocar isso em perspectiva, o tumor sozinho pesava mais do que o dobro do próprio corpo de Yang. Imagine a dificuldade de viver com esse peso extra, sem contar os riscos para a saúde. O tumor foi removido com sucesso em uma cirurgia de 16 horas, e, depois de anos de sofrimento, Yang finalmente pôde voltar a ter uma vida mais normal. Agora, me diga, você consegue imaginar como seria conviver com um tumor desse tamanho?